Outro assunto importante também, afinal de contas, a morte da torcedora do Palmeiras, gente, está repercutindo muito em todo o Brasil e a discussão está sendo em torno justamente de um assunto que não é muito novo no futebol brasileiro, né, Fê? Pois a é. violência nos estádios. O futebol brasileiro registrou mais uma morte, gente, durante os conflitos entre torcedores em 2023. Os casos são resultados de uma grande violência no esporte. Situação que passou da hora de já ter um basta. Quem está indo para o estádio está indo para encontrar amigos, torcer para o seu time de coração. O que não deveria acontecer de jeito nenhum é o que a gente viu na última partida entre Palmeiras e Flamengo. A morte da palmeirense Gabriela Anelli, de apenas 23 anos de idade. Nas imagens é possível ver que a torcedora caiu no chão logo após ter sido atingida no pescoço por estilhaços de uma garrafa de vidro. Ela chegou a ficar 2 dias internada, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na manhã desta segunda-feira. A Gabriela é a 7ª vítima de violência no futebol em 2023. O homem que arremessou a garrafa foi preso em flagrante. Em depoimento à Polícia Civil de São Paulo, o torcedor disse que não faz mais parte de torcidas organizadas do Flamengo, mas foi filiado até o ano de 2020. Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, é morador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E para a gente discutir um pouco esse assunto, gente, a torcedora palmeirense Gabriela Anelli está sendo velada nesse momento, será inclusive enterrada nesta terça-feira. Os principais clubes de São Paulo se solidarizaram e pedem providências imediatas às autoridades públicas. No nosso sofá de hoje, para a gente repercutir um pouco toda essa história, a gente está aqui com o nosso queridíssimo Fernando Capês, que tem muito a acrescentar junto com a gente aqui nessa história. Tudo bem, Capês? Seja muito bem-vindo. Mais um caso, Capês, de violência nos estados. Você sabe que ontem eu estava conversando com a minha esposa e eu me lembro muito da minha infância, do meu pai, me levando nos estádios aos domingos, né? Aquilo ali era um programa de domingo para mim e para o meu pai, né? E eu estava batendo um papo com a minha esposa ontem à noite antes de dormir, e eu falei para ela assim, olha só como a nossa sociedade ela está se degradando ao longo dos anos, né? Eu tenho uma filha de 4 anos de idade. Eu não vou levar minha filha em estádio de futebol, Capês. O que o meu pai fez comigo, eu não vou fazer com a minha filha. Isso está certo? Bom, em primeiro lugar, bom dia aí, um prazer estar com vocês, com os amigos aqui no Morning Show. Paulo, é o seguinte, primeiro a gente tem que analisar que houve uma evolução na situação, e eu vou chegar nessa tragédia que aconteceu no domingo. Em 94, 95, tinha morte dentro do estádio, dentro. As torcidas estocavam armas, chamavam torcedores que tinham antecedentes criminais, porque o cara que tem antecedente não tem medo de brigar, não tem medo da polícia. E era uma verdadeira guerra mesmo. Inclusive, o presidente de torcida sendo assassinado, jogando torcedor no Rio Tietê, aqui em São Paulo, brigas em outros estados. Então, foi necessária uma ação de choque. Então, lembra? Fechamos torcidas proibidas de ingressar nos estádios de futebol. Depois, a Polícia Militar procurou o Ministério Público. Falou, estão afastadas faz 8 anos, está na hora de voltar. Bom, está na hora de voltar porque estão criando agora grupos pequenos, pequenas células que estão atuando, e é melhor cadastrar as torcidas e voltarem de maneira organizada. Bom, fizemos isso, passou a ter Ministério Público olhando torcida, nunca tinha antes. Tivemos Estatuto do Torcedor, novas leis criminalizando ações violentas de torcedores e os estádios com poltronas, lugares numerados. Isso ajudou demais. Então você vê que melhorou bastante. Agora, é preciso ainda avançar um pouco mais. Primeiro, com relação a esse torcedor, ele tem que responder, tem que permanecer preso, ele tem periculosidade, claro que é uma pessoa perigosa, que arremessa uma garrafa no meio de uma multidão. Segundo, que é um crime que ele cometeu, desculpe, é um homicídio doloso. Homicídio doloso ocorre quando você quer matar ou você está pouco se lixando se a pessoa vai morrer ou não. Tanto o sujeito que obriga alguém a praticar uma roleta russa, quanto aquele que aponta a arma e dá um tiro na cabeça. É dolo direto ou dolo eventual. Quero matar ou se morrer ou não, que se dane. Isso é dolo. Então ele vai responder por um homicídio duplamente qualificado, que é um crime hediondo. Acredito que ele será condenado, vai a júri popular, tem que cumprir pelo menos metade da pena, deve pegar mais de 20 anos. Então ele acabou com a vida dele e destruiu a vida também de uma moça inocente. Eu, na minha opinião, sei que a questão é polêmica. O Paulo Castilho, o promotor que hoje cuida disso, e ele concorda comigo,
Em São Paulo nós temos o jogo de torcida única. É feio? É feio. Quando você é com seu pai era mais bonito? Era mais bonito. As torcidas fazendo aquela festa, divisão? Era. Mas não merecem. Porque é uma minoria que está disposta a praticar atos de violência. Não merecem. Então, eu sou a favor de continuar o jogo de torcida única. E mais do que isso, essa tragédia de domingo e outras que têm acontecido em jogos com times de Minas Gerais e Rio de Janeiro, indicam que São Paulo deve implantar a torcida única para todos os jogos, entre os rivais de São Paulo, os rivais do Rio e os rivais de Minas Gerais. Mas tem até briga entre a mesma torcida por muitas vezes. Mas é mais raro. Aí no Allianz Parque, na entrada, já brigou Tupi com Mancha Verde, mas é mais raro. É mais a probabilidade é menor, é isso? Probabilidade é menor e de haver tragédia de morte, menor ainda. Fala, Fê. Bom dia, Capês. Você sabe que o Paulo acabou de ler a 7ª morte em 2023, então, ou seja, você falou justamente sobre toda essa questão, inclusive, que ele deu, quais serão as medidas judiciais, mas a gente não precisaria chegar nisso. Então, quais seriam as medidas para que isso não ocorra? Porque se nós estamos falando da 7ª morte em 2023, ou seja, a história cresce a cada dia. E o que passa realmente agora e o que aconteceu com essa moça, que sirva realmente também de lição para que alguma autoridade seja efetivamente tomada. Primeiro, minha solidariedade à família dessa moça, 23 anos, uma tragédia, essa mãe nunca mais vai ser a mesma. Então, uma solidariedade. Segundo lugar, eu venho falando isso há muitos anos. É preciso equipar nas polícias civis, principalmente as polícias civis, divisões com estrutura suficiente, número de delegados suficiente, de escrivães, de investigadores, para fazer o rastreamento nas redes sociais. É lá que essas torcidas combinam esses encontros e essas tragédias acabam acontecendo. Fazer o rastreamento das redes sociais, ação preventiva, muitas vezes diligência de busca e apreensão dentro das torcidas organizadas. Com a lei de organizações criminosas prevê a possibilidade de agentes infiltrados efetuar a prisão em flagrante no momento mais adequado. Então, essa é uma estrutura que tem que ser feita. Não adianta só o Ministério Público entrar com a ação para fechar a torcida e a federação proibir a torcida de entrar. Tem que fazer uma investigação criminal profunda com estrutura de Estado, estrutura de poder público. Enquanto isso não é feito, ou enquanto não existe estrutura para fazer isso com a profundidade que precisa ser feita, o Estado tem que admitir a sua incapacidade de prevenir essa tragédia, porque ela vai acabar acontecendo, como se você sair hoje na rua e vai ser assaltado. Sim, porque o que vai acontecer com o indivíduo que cometeu isso, pouco importa, porque uma vida já foi ceifada, né? A história já aconteceu. Você tem que impedir que aconteça. É óbvio. Não, mas entendeu? você sair na rua e ser assaltado, você está saindo na rua por uma obrigação, certo? Eu preciso sair na rua porque eu vou trabalhar, eu preciso sair. Ir a um estádio de futebol não é obrigação de ninguém, certo? É um prazer, deveria ser. Não, mas não é obrigação de ninguém ir no estádio de futebol. Mas é um lazer, como seu pai fazia, como seu pai tinha. Ele está dizendo assim, da mesma maneira que você pode sair daqui e ser assaltado, você pode ir até um estádio de futebol e ter um maluco com uma arma em algum canto, ou alguém que decida jogar uma garrafa da arquibancada de cima para baixo e provocar uma tragédia. Mas é muito difícil você prevenir e antecipar essa possibilidade. Tem um projeto, inclusive, do Allianz Parque, né, do estádio do Palmeiras, de reconhecimento facial da torcida, né? Até como forma de usar como ticket, né, na entrada, né? Você não precisar mais ter aquele ticket, simplesmente entrar com reconhecimento facial, como sócio-torcedor ou esse tipo de coisa. Você não acha que esse tipo de mecanismo nos estádios e ao entorno dos estádios, pelo menos nas intermediações, não seria importante para, de alguma forma, minimizar essa reação que o ser humano tem de agir em manada de forma muito mais agressiva do que quando está individualmente? Sim, eu acho. Inclusive, acredito que a Lei Geral de Proteção de Dados não impede esse tipo de procedimento. Muita gente está com mandado de prisão expedido, não iria ao estádio, que seria identificado. Claro que esse é também um caminho, um avanço. Como a numeração dos lugares nos estádios ajudou demais na prevenção. Quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa, você foi deputado estadual, nós aprovamos uma lei de minha autoria que obriga as torcidas organizadas a ficar atrás do gol.
ou no determinado ponto. No estádio do Palmeiras não é bem atrás, né? Ele fica meio no canto. Mas elas ficam num local pré-determinado. E isso já ajudou bastante. Facilita a identificação. O local numerado, você também consegue avançar. Agora, de fato, vai acontecer. Esses jogos que ocorrem morte de torcedores têm ocorrido nos trajetos, dentro do estádio. Então, quando você tem jogo de duas torcidas rivais, ou elas se encontram no entorno do estádio, dentro do estádio é mais difícil, você faz aquela divisão, mas na entrada e na saída do estádio, ou no trajeto de ida e de volta. Quando você tem um jogo de torcida única, você tem uma só torcida fazendo esse deslocamento. Facilita para a polícia. O Capês, todo mundo sabe aqui, e quem não sabe é bom saber, o Capês é uma autoridade no que se refere a esse assunto. Não só por ter sido presidente da Assembleia Legislativa, mas por toda a carreira no Judiciário, por toda a história ligada justamente à área de segurança pública. E a gente fez questão de te chamar aqui para entender o seguinte: as torcidas organizadas hoje, elas detêm um poder e uma liderança sobre os clubes que é um negócio que perdura, né? A gente pode dizer hoje que os clubes são reféns das organizadas? Olha, os clubes têm que saber se colocar e saber se respeitar. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, estava sendo constrangida por uma torcida organizada. Ela entrava para trabalhar, a torcida praticamente interrompia o fluxo de entrada e saída da empresa dela e provocando uma verdadeira perseguição, que é um crime hoje no Código Penal, com o delito de stalking. Ela está tomando as suas providências, pedindo proteção policial, não está cedendo à pressão de torcida, não está pagando torcida, porque se você quer ficar amiguinho de torcedor, você fica refém do torcedor, ele faz o que ele quiser. Então essas torcidas hoje, elas estão virando também, muitas delas estão sendo apropriadas por partidos políticos, que é ruim, estão virando partidos políticos e mistura isso com violência, com influência de crime organizado, com torcedor civilizado que quer fazer parte da torcida, com o pessoal que é do carnaval, que não quer confusão. Então fica uma miscelânea enorme. Para você separar o joio do trigo, é preciso fazer investigação e investigação policial, criminal. As providências administrativas que tinham que ser tomadas, a torcida organizada fica fora durante muitos anos, processa a torcida, confisca patrimônio, já foram tomadas. Torcida única. Agora é preciso continuar investigando. Impede a frequência em estádio até pro resto da vida, né? Para alguém que faz algum tipo de... Porque eu acho que fica meio que sabe, uma brincadeira de batata quente? Ninguém quer pegar esse negócio e falar o problema é meu, entendeu? Eu vejo os clubes muito assim, porque eu acho que o clube ele tem a responsabilidade de alguma forma, ele precisa. Eu acho que ele deveria ser ele deveria ser punido a organizada o clube é o clube. E eu acho que uma punição organizada. Que passa por uma mudança da cultura dentro do estádio de futebol, porque a morte é o episódio mais extremo, mas nós temos diversos tipos de violação de lei dentro do estádio de futebol acontecendo como se fosse uma zona sem lei. Então tem, de vez em quando, invasão do campo, tem arremesso de objeto e o clube muitas vezes perde o mando de campo, mas o torcedor que causa a invasão, que causa o problema, não sente consequência na pele individualizada. Apesar de haver previsão legal de banimento. Sim, isso aí você tem toda a razão. Não é? Toda a razão. Falta isso. Tem que localizar o torcedor. Individualização da conduta. Individualização da conduta, porque hoje existem penas. Que você não precisa colocar o cara na cadeia se o cara não matou ninguém. Mas nos horários dos jogos do seu time, ele é obrigado a se apresentar a um determinado local, normalmente o batalhão da polícia militar, e ele fica lá parado. Já está previsto no Estatuto do Já está previsto, né? Isso. Mas não é aplicado. Né? Sim, você precisa pegar o torcedor. Senão a lei fica parada e você não consegue aplicá-la. E quando tem briga, no manual de dissuasão de distúrbios da Polícia Militar, se tem uma confusão, a primeira providência que tem que se tomar é dispersar. Mas além de dispersar, precisa ter uma força complementar que prenda. Porque se você só dispersa, ele não sente a consequência. Por isso ele vai o reconhecimento facial é tão importante, né? Porque aí você consegue, de uma forma muito mais assertiva, chegar até as pessoas. Por um outro lado, também é muito triste apontar como uma solução o jogo sem uma torcida adversária. Assim. É um sinal de que o quão difícil assim, quanto atrasado a gente está como sociedade, em termos de estágio civilizatório, assim, de você não conseguir
tá do lado de alguém penalizar que torce por um time. Eu acho que é assumir diferente. a incompetência. Eu acho que é ser correto e assumir. O poder público não consegue. Nós temos, infelizmente, uma cultura de violência. Lamentavelmente, uma grande parcela da juventude alijada da estrutura educacional e é violenta também. Infelizmente, sofre todo tipo de influência de drogas, narcotráfico, armas, criminalidade. Nós temos uma sociedade extremamente violenta. Você para num semáforo com um veículo, você fica parado aguardando o momento que alguém vai colocar um revólver na sua cabeça. Isso não acontece se você for para os Estados Unidos, para a Europa, tem outros problemas lá. Mas lá eles também têm as brigas com as torcidas também. Melhorou muito. Na Inglaterra eles tomaram uma série de providências e deu resultado. Mas as providências que foram tomadas são complementadas por uma estrutura educacional, de que nós não temos ainda aqui. Verdade é essa. Então o Estado tem que falar, se eu não consigo proteger a vida dessa menina, cuja família vai conviver com essa tragédia para o resto da vida... Preserva. Pelo menos eu vou admitir. É possível que haja torcedores violentos que não tem como prever o que um sujeito vai fazer, um maluco vai fazer na hora do jogo. Se eu não tenho, eu tenho que minimizar. Tem briga da mesma torcida? Tem. Mas eu tenho que minimizar. Como é que eu minimizo? Só uma torcida do time mandante vai, ponto. É isso que nós temos para oferecer, porque esse é o reflexo da nossa sociedade. Turma, deixa eu dar a hora aqui para quem nos acompanha pelo rádio. Gente, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, são 11 horas e 16 minutos. Ô Capês, e qual a solução prática do ponto de vista imediatista? Vamos imaginar o seguinte, essa semana precisa ter a solução, qual seria? A solução mágica. Qual seria? Número 1. Essa semana, doravante, clubes de São Paulo, Minas e Rio terão torcida única. Somente nos seus jogos só entra a torcida mandante. E aí fica igual também para todo mundo. Eu não gosto, acho isso horrível. Sim, mas você me pediu uma solução. Essa é a solução de curto prazo. Solução de médio... os caras ficam discutindo anos e assim, do ponto de vista prático... A outra solução eu vou continuar falando o que eu venho falando há muito tempo. Tem que criar uma divisão policial, pelo menos São Paulo, Rio, Minas, especializada em monitorar o comportamento dessas torcidas. Mas não posso deslocar policiais para ficar pageando marmanjo. Não. Você vai cumprir mandado de prisão. Você vai descobrir em alguns pontos, não estou dizendo que as torcidas todas sejam como entidades, mas lá dentro tem cara do crime organizado, tem cara do PCC, tem traficante de drogas, e esses caras estão infiltrados ali, vão ser pegos. Então, tem uma série de ilegalidades que podem estar sendo praticadas. E a CBF nessa história? Porque a gente está falando muito dos clubes, né? E a CBF? O campeonato é dela, né? Sim. E aí? O que ela pode fazer é essa questão, ela já faz, o time mandante, cujo torcedor pratica violência, perde o mando de campo, aconteceu com o Santos agora. A torcida única é algo que pode ser construído num diálogo com os ministérios públicos. Eu repito, inicialmente eu focaria no eixo Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Focaria. Torcida única. E continuando com essa providência. E sem continuar punindo a torcida. Vocês brigaram, não vai ter bandeira, não vai ter faixa, não vai entrar com instrumentos de som, tendo esse tipo de relacionamento. E é claro, prendendo o sujeito, esse sujeito não pode ser solto. Amanhã ele vai conseguir liberdade provisória, ele vai contar vantagem para os outros torcedores e vai sumir, vai desaparecer. Então ele tem que permanecer preso, ele tem que ser, ao meu ver, o colega do Ministério Público é que vai analisar, mas a meu ver, quem atira uma garrafa de água, numa garrafa de vidro, numa multidão, não está se importando. Isso chama dolo eventual, né? Tinha um alemão chamado Frank que melhor definiu o dolo eventual. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Claro. Eu vou continuar agindo do mesmo jeito que eu quero que se dane se vai acontecer uma tragédia ou não. Isso é dolo eventual. Dolo eventual é homicídio doloso, 12 a 30 anos. Com qualificadora. E só um ponto que eu acho também interessante, que foi jogada uma garrafa de vidro. A garrafa de vidro foi vendida, provavelmente cerveja, porque não se pode vender álcool dentro dos estádios. Quando você vende uma bebida dentro dos estádios, não pode nenhum tipo de latinha, garrafa, por aí vai. Então, muitas vezes também, talvez, por conta dessa impossibilidade de se vender bebida dentro do estádio, e aí o entorno do estádio fica ainda mais perigoso. Porque as pessoas vão beber mais ali e as pessoas vão ter garrafa de vidro na mão.
que é praticamente uma arma, né, para uma... Mas você acha que muda muito? Tipo, ter dentro ou fora? Porque as pessoas bebem mais antes de entrar no estádio. Ele bebe então, já gera uma confusão. Agora, minha pergunta... Você controla qual que é o recipiente. Um estabelecimento comercial ali... Não, você não tem como proibir fora. O ponto é que ao proibir dentro, você induz as pessoas a beber mais antes de entrar no estádio. Exatamente. E essa indução pode gerar um aumento dos problemas na entrada do estádio. Então, uma coisa que a gente às vezes faz para proteger pode, no final de contas, criar um ambiente ainda pior, né? Muito bem, nós voltamos para o rádio, Mary. Olha só, gente, são 11 horas e 19 minutos para vocês que chegaram agora e sintonizaram na programação da Jovem Pan. A gente está batendo um papo aqui com o Fernando Capês, ele que foi presidente da Assembleia Legislativa, um homem de segurança pública extremamente respeitado no país, certo, Negão? A gente está conversando aqui... E membro do Ministério Público. E membro do Ministério Público, e a gente está batendo um papo aqui justamente sobre as providências necessárias que são tomadas depois da morte dessa menina de 23 anos. E daqui a pouquinho eu tenho uma informação para passar para vocês. Vai entrar ao vivo aqui no Morning Show pra gente conversar, e ele se pronunciou, ele falou a respeito desse caso, deu uma baita de uma polêmica na internet, e a gente vai ouvir o que o Thiago Leifert tem para dizer daqui a pouquinho. O Thiago Leifert ao vivo aqui no Morning Show. Nós estamos de volta para você que nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 20 minutos, a gente está batendo um papo aqui justamente sobre a morte da torcedora no último final de semana, de 23 anos, que infelizmente tomou um pedaço de uma garrafa no pescoço. É muito louco ter que dizer isso, né? Mas infelizmente é a realidade. Uma menina de 23 anos acabou perdendo a sua vida por conta aí de disputas entre torcidas organizadas. Negão. O Capês aqui é um colega, já várias vezes fiz bancada com ele, eu sempre falo pra ele que é uma sorte, brinco com ele por causa dos 30 e tantos anos que ele tem. 36 anos na magistratura, né? Mas, ô Capês, você comentou sobre o fato de alguns partidos políticos estarem também atrelados a torcidas organizadas, fora o crime e tal. Você não acha que agora vai ser mais difícil punir as torcidas organizadas a partir do momento que elas estão se entrelaçando com partidos políticos? Porque aí elas, de certa forma, elas vão ter uma nova fonte de renda também, né? Quando você se entrelaça também a partidos políticos. Conseguem apoio de mídias que são simpáticas a esses partidos. Então fica tudo mais difícil. Claro, elas se estruturam. Criam uma aparência de não violência, quando a gente sabe que não tem violência, mas também tem. Ou seja, na torcida tem de tudo, não é verdade? Então é necessário só mesmo uma investigação para fazer um raio-x e saber o que está acontecendo, né? Porque as torcidas estão novamente recrudescendo na sua violência, e você não vai com churrasquinho com elas acalmá-las, porque a hora que você não der o que elas precisam, elas vão reagir. Então, é importante, em primeiro lugar, investigar, mas investigar profundamente, porque a impunidade, ela existe, o sujeito pratica o crime e desaparece. Do mesmo jeito que ele está ali na internet, oculto, usando, às vezes, um identificador falso, ele está estimulando a violência, ele está espalhando a cisânia de maneira irresponsável. Isso tem que ser investigado. E eles estão... O sujeito se mascara, membro de torcida organizada. Não, eu quero saber quem é você. Eu vou pegar você. Você não acha que tinha que ter um jeito de obrigar as torcidas a dar a capivara do sujeito? Porque dentro das torcidas você tem um monte de gente que não quer brigar. Você tem o cara que só quer curtir, que gosta Mas isso aí já existe. Tem um acordo... Unir a torcida, mesmo que não der... Já tem um acordo. Já existe esse acordo. Se o sujeito... eles pelo menos deveriam cumprir. Checar os antecedentes antes de fazer o torcedor entrar. Já existe. Se estão cumprindo ou se deixaram de cumprir, eu já não sei. Turma, deixa eu só fazer uma rápida pausa aqui para vocês que nos acompanham. Eu preciso ir para